tarde, pessoal. Eu sou a Marina. Hoje a gente está aqui com a Thaís, de M. Dias Branco, da área de sustentabilidade. Eu queria primeiro agradecer, Thaís, pela sua presença. Estou muito feliz que você participou do nosso BHB Festival aqui, está participando do nosso quadro do BHB Food em parceria com o Uniscast. E até, Thaís, se você pudesse se apresentar. Claro, obrigada, Marina. Bom, gente, é um prazer estar aqui representando a M. Dias Branco. Eu atualmente trabalho na área de sustentabilidade. É uma área que toca a agenda de sustentabilidade da companhia. Para quem não conhece, vale reforçar, a M. Dias Branco é uma das maiores empresas da América Latina do setor de massas e biscoitos, né? Mas nós também temos outros produtos no nosso portfólio e geralmente as pessoas conhecem mais, viu, Marina, quando a gente fala, é a empresa, por exemplo, da marca Fit Food, da Jasmine Alimentos, da Piraquê. Então, geralmente, quando eu cito as marcas, as pessoas associam mais. E aí, a empresa hoje ela tem várias metas de sustentabilidade, mas eu acho que você vai me perguntar sobre isso, né? Sim, até Thaís, engatando um pouco no que a gente vinha conversando agora há pouco, eu queria entender como que a M. Dias enxerga todo esse conceito de ESG, né, que hoje em dia está super em alta, e o que vocês vêm fazendo para atingir todas essas metas que vocês colocaram internamente? Claro. Bom, Marina, ESG não se faz de qualquer jeito. Lá na M. Dias Branco, nós temos uma agenda focada no ESG desde 2013. Foi quando surgiu a área de sustentabilidade, foi feito todo um processo de materialidade que consiste na empresa identificar os principais temas do negócio que estão ligados aos seus impactos, mas também às necessidades dos stakeholders, como, por exemplo, o consumidor e a sociedade civil. Então, nós fizemos um levantamento de vários temas, colocamos metas em relação a esses temas, criamos uma governança dentro da empresa para executar essas metas e essa engrenagem funciona e roda e eu atuo basicamente nessa agenda, né, em índices e premiações e vários outros temas que agregam ao ESG dentro e fora da companhia. Então, por exemplo, um tema que é prioritário para a gente é nutrição e saudabilidade, que tem tudo a ver aqui com o evento. Por que esse tema é prioritário? Porque tem tudo a ver com alimento, né? Então, hoje a gente percebe uma demanda muito forte do mercado consumidor por opções mais saudáveis, ou então por opções acessíveis a públicos com determinadas necessidades. Por exemplo, uma pessoa que é vegetariana ou vegana, ou que não consome alimentos com glúten, né? Então, esse tema ele foi um dos temas prioritários. Nós temos uma meta super bacana. Nós queremos fazer um programa de educação alimentar para impactar 10 milhões de pessoas até 2030. Ou seja, é um desafio muito grande. Vocês comunicam essas metas para o público externo? Onde que as pessoas poderiam acessar as metas de sustentabilidade da marca? A transparência ela é uma premissa do ESG. Ela se conecta muito fortemente no pilar de governança, inclusive. Nossa agenda ela é toda pública no site da M. Dias Branco. Você consegue acessar www.mdiasbranco.com.br/agenda. Nessa página vão estar lá todas as 18 metas públicas da companhia e como é que nós estamos hoje em cada uma delas. Então, por exemplo, nós temos uma meta também do pilar social de mulheres na liderança, de cargos de gerência acima, que é para o desafio ficar ainda maior. Então, lá tem o nosso percentual atual de mulheres na liderança. Metas, por exemplo, da parte ambiental em relação à redução das nossas emissões de gases do efeito estufa. Então, assim, a transparência ela é um pilar extremamente importante. Então, mensalmente, essas metas estão no site. A gente foi um pouquinho além. Trimestralmente, essas metas aparecem no relatório que vai para o mercado financeiro. Afinal, nós somos uma empresa de capital aberto, né? E anualmente nós colocamos todas essas metas numa linguagem muito mais acessível no nosso relatório anual integrado. Então, são diversas frentes de disseminação, né, e transparência, fora os eventos que a gente tem participado, como esse, como eventos de sustentabilidade, de ESG e do próprio setor de alimentos em si, né? Sim. Esse conceito ele acaba sendo muito amplo, né? Mas eu imagino que tem aí diversos obstáculos para cada uma dessas metas que vocês se colocaram. Teria algum que é o principal desafio que você enxerga hoje em dia? Tem. Eu acho que até mesmo o desafio, o obstáculo, ele vai depender do pilar que você está falando. Eu já explico o porquê disso.
Se eu olho para o pilar ambiental, eu tenho alguns desafios em relação à adaptação da minha operação. Por exemplo, se eu quero ter uma meta executada de ter 90% de energia renovável até 2030, eu preciso adaptar o tipo de energia que eu vou consumir dentro das minhas unidades industriais. Eu sou uma empresa de alimentos, eu tenho uma operação de linhas de biscoitos, massas, snacks. Então, tem equipamentos que funcionam a gás, tem equipamentos que funcionam a energia elétrica. Então, é meio que uma adaptação dentro do processo industrial e fabril. Então, tecnologia, inovação, ter ferramentas são grandes desafios hoje, né, na parte ambiental. Um outro ponto ainda no ambiental e que envolve também o G do governança é, por exemplo, alianças. Né? Se eu tenho uma meta para reduzir as emissões e essa meta envolve, por exemplo, emissões dos meus fornecedores, eu já tenho um desafio de alianças, de engajamento da minha cadeia de valor. Então, são desafios diferentes. Mas se eu vou, por exemplo, para o pilar social, o maior desafio é a cultura das pessoas. Né? Então, a gente aqui na M. Dias Branco, nós temos uma cultura muito acessível, aberta para a diversidade. Não é à toa que temos aí 40% de mulheres no conselho de administração, né? Aliás, mais de 40%. Então, quer dizer, é a maior instância de governança de uma companhia. Poucas empresas conseguem ter esse tipo de percentual. Então, a gente tem certos dados e critérios que estão acima da média das outras empresas do setor. Mas, ao mesmo tempo, a liderança, ela precisa se aculturar, né? Então, não só internamente, mas também de um prestador de serviço que entra na fábrica. Então, assim, de um parceiro de negócio. Então, essa parte de pessoas, ela também é um grande desafio, né? Por exemplo, de incluir mulheres em áreas que não são tão comuns, como a área da TI, né? Ou áreas comerciais de ponta. Então, a gente tem desafios, mas a gente, ao mesmo tempo, sabe quais são esses desafios. E aí fica mais fácil de endereçar, né? Até porque quando a gente fala em pessoas, né, a gente vive aqui um universo dentro, falando a nível Brasil, diferentes classes, até agora pensando na nossa audiência, né? Esse dia a gente começou a falar, não sei nem se é claro para a nossa audiência o que significa, mas aqui você veio trazendo, né? O E de ambiente, isso, o S de social e o G de governança, que acabam se relacionando muito com os objetivos de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável da ONU, sim, que vão até 2030, né? Que tem as metas até 2030. As metas de vocês também caminham até 2030, que vocês estabeleceram? Tem outra data? Como é que... A nossa primeira agenda, ela vigorou de 2013 a 2021. Nós revisitamos essa agenda, novos temas entraram, novas metas entraram. E aí essa nova agenda, ela vai justamente atuar em linha com a Agenda 2030 da ONU, dos ODS que você falou. Então nós temos, inclusive, Marina, ODS, metas nossas vinculadas às metas do Brasil nos ODS, que é ainda o que poucas empresas fazem. Então não é só você dizer, ODS 8, de trabalho e emprego decente. Poxa, gero emprego, estou nesse ODS. Mas não é bem assim. Quais são as metas e desafios do Brasil nesse ODS? Então, nós temos metas que se encontram diretamente com desafios. Um muito claro que veio à minha mente agora é justamente de combater a perda e o desperdício de alimentos. Nós temos o processo industrial em que podem acontecer perdas, nós temos um processo de gestão de estoque em que podem acontecer perdas, e a gente estabeleceu um nível de ambição equivalente ao nível de ambição do Brasil no que tange a redução do desperdício de alimentos per capita. Então, nós queremos, até 2030, reduzir 50% o desperdício de alimentos na M. Dias Branco. E hoje vocês fazem isso como? É alteração de maquinário, é conscientização do time? Onde que vocês acabam investindo mais? O como, gente, é a parte mais interessante, né? Porque é como é que a gente vai virar a chave. Então, como é que funciona? Tem a ver com a governança que a gente aplica para isso funcionar. Hoje, a agenda de sustentabilidade, ela tem uma governança muito clara. Nós temos as metas, cada meta tem um líder, que é um gestor. Esse líder está vinculado a um diretor, que é o sponsor da meta. Essa meta está na remuneração variável dele. Esse líder gestor, que executa, geralmente é um gerente, ele tem um grupo de trabalho voluntário. Então, nós temos hoje 10 grupos de trabalho
Por exemplo, o grupo de trabalho do combate ao desperdício tem lá um gerente, que é um gerente de logística, e uma gerente também. E dentro do grupo de trabalho, pessoas que estão envolvidas com a redução do desperdício no estoque, por exemplo. Então, esse grupo ele se reúne mensalmente, presta contas, tem um plano de ação e a gente passa a levar tudo o que está sendo feito em ações e atingimento de meta para os comitês. E isso dá visibilidade. Se dá visibilidade, dá cobrança, dá também visão para investir naquilo que não está sendo executado. Então, essa governança começa a funcionar e fazer mais sentido. Entendi. Gostei muito, Thaís, de verdade, assim, acho que você trouxe aqui uma visão geral de como é que tem sido aplicado o conceito dentro da M Dias. E falou muito de conquistas já, né? Sim. Desde 2013, quando começou a ser implementado. Agora, olhando para o futuro, como que você enxerga isso? Quais são as suas expectativas? Você tem um olhar positivo para esse conceito? Até pensando assim, como Thaís mesmo, né? Como Sim. profissional de sustentabilidade e brasileira, pessoa, Sim, né? sim, Assim, indo além. Claro. Eu acho assim que para o futuro a gente tem uma palavra muito importante, a oportunidade. A sustentabilidade, na minha visão, ela tem a função de gerar valor para as companhias e gerar valor para os públicos, né, que são os stakeholders. Então, como é que eu faço isso? Capturando as oportunidades. Então, se eu tenho, por exemplo, um gap para reduzir as emissões, deixa eu engajar a minha cadeia de valor, os meus fornecedores. Se eu tenho um gap, por exemplo, para reduzir o desperdício, deixa eu engajar os times e até mesmo engajar pessoas que podem trabalhar com isso de forma a trazer uma economia circular. Né? Liderança, deixa eu trabalhar a meta de mulheres criando programa de mentoria, inclusão feminina, inclusão de minorias, né? E mostrar para a empresa que isso é válido, que isso gera valor de fato. Então, eu acho que a oportunidade ela é a palavra-chave. E aí a gente precisa saber capturar essa oportunidade, né? E se envolver com quem está também nessa agenda. Aqui no evento, por exemplo, eu percebi várias empresas que estão alinhadas com a agenda do ESG, né? E isso é muito bacana. Legal. Você queria deixar mais algum comentário para a gente fechar essa entrevista? Claro, eu acho que o meu comentário é mais convidar aqui o nosso público do podcast a conhecer as metas de sustentabilidade da M. Dias Branco. No nosso site, como eu falei, tem muita transparência e tem os nossos principais canais. Quem quiser entrar em contato com a área ou com a empresa, estamos aqui para dialogar e fazer essa agenda acontecer. E obrigada. Obrigada. E Thaís, se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida com você, como que as pessoas podem te encontrar? Certo. Podem nos encontrar, por exemplo, pelo e-mail corporativo sustentabilidade@mdiasbranco.com.br. Maravilha. Obrigada e até a próxima, né? Obrigada.